Eu me emociono porque é algo que hoje eu consigo falar, mas por muito tempo eu não conseguia nem tocar nesse assunto. Eu sofria a dor e a ausência de um pai vivo. Eu olhava para minha mãe, mesmo ajudando ela, que eu ajudava, eu sentia que ela sofria. Não é o meu tempo e nem o teu. É o tempo de Deus na nossa vida. Esse é o segredo da Simone Batista ter saído do zero a faturamentos expansivos. Uma convidada mais que especial. É o 23º episódio, Victor. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Simone Batista. Uma salva de palmas para receber a nossa convidada de hoje, Victor. Seja bem-vinda, minha amiga. Que alegria ter você aqui. Tão feliz. Simone está na Mentoria Gênesis e acredite, é da casa, é minha amiga, é uma grande referência. Deus preparou esse dia, essa ocasião, porque o alinhamento espiritual, ministerial, tudo que a gente conversou aqui de bastidor, era para ser hoje, esse dia. Ela é advogada e mentora de advogados, com uma história inspiradora de superação e crescimento, daquela trajetória que nos lembram que não importa de onde você começa, mas sim até onde você está disposto a ir. Doutora Simone Batista, ela saiu do zero e construiu uma carreira extraordinária. E hoje, ela está ajudando milhares de advogados a romperem com limitações, saírem das migalhas e mergulharem num oceano de oportunidades que a advocacia oferece. Então, neste episódio, você vai conhecer os bastidores da jornada da doutora, vai descobrir os segredos de uma advocacia de sucesso e mergulhar em insights que podem transformar completamente a tua visão de carreira, visão de propósito, visão de futuro. Então, prepare-se, porque hoje nós vamos falar com essa referência na advocacia, né? Nós vamos falar de mentalidade, de oportunidades, com uma das maiores referências, que é a minha amiga doutora Simone Batista. Seja muito bem-vinda, minha amiga! Meu Deus, olha... Se a gente não colocasse Deus em primeiro lugar em tudo, eu te diria que eu teria ficado com medo. Muita responsabilidade diante de tudo que você mencionou. E aí fica aquela pergunta: eu sou tudo isso mesmo? Aquele que está em ti é. Só o que tu me falou aqui nos bastidores. Gente, para ter uma noção, cheguei aqui, comecei a conversar com ela, e aí eu falei, Simone, eu tô numa sensibilidade espiritual, Papai do Céu se tornou tão meu amigo, e aí as lágrimas desceram, e aí tu começou a falar das tuas conversas com ele. Então, ainda que a gente às vezes olhe para nossa identidade humana e vê as nossas limitações, aquele que te capacitou, que te chamou, é Ele é, né? maior. Eu sou, né? E aí ele fala, tudo que vocês fazem, quer comais, quer bebais, faça para honra e glória dele. Então, quando tu pega o direito, linka esse teu coração missionário, Simone, Deus, por isso que Deus te usa, e talvez até tu não parou para pensar nisso, sabe? E onde tu pisa a planta do pé, eu olho para ti, eu admiro, tá? Não tem um evento, uma palestra, né? Tu se torna uma referência no direito, porque tu tá sempre presente nos maiores, né? De São Paulo é o coração econômico do país, os maiores juristas estão aqui. Nos que eu escolho estar. E eu te vejo super atuante. E aí hoje, te ouvindo, essa sensibilidade e comunhão, sabe? Esse alinhamento de alma, de coração, aí eu vi da onde sai a grandeza. Aí descobri da onde vem, sabe? Eu não sabia desse teu lado. Para mim, era uma advogada trabalhando no meio jurídico, que é um meio, que eu digo meio... Tem uma carnificina, né? Porque os juristas são competitivos, é um mercado que tu sabe como é. Então, hoje, poder conversar contigo, eu tenho certeza que vai ser muito especial, sabe? Quero começar aqui, sabe? Quem era Simone antes de se tornar essa referência aí que tu está se tornando na internet, uma referência nacional, Simone? Quem era tu antes desse processo de te projetar dessa forma? A Simone nasceu em Irecê, na Bahia, lá no sertão da Bahia. Filha de um motorista, de uma dona de casa. Olha só. E apaixonada pelo pai. Muito. Meu pai é a minha referência hoje. E eu tenho vivido dias difíceis por causa da tua dor. Eu senti a tua dor porque eu me preparo para um dia também não estar ao lado do meu pai ou ele ao meu lado. A gente não sabe como vai ser. Mas eu sou a quarta filha de um casal e eu estudei na escola, sempre em escola pública. Eu estudei na Fundação Bradesco.
Comecei a trabalhar aos 10 anos de idade ajudando a minha mãe, porque o meu pai precisou ficar ausente. E ali começou um momento de dor, pela necessidade de ficar afastada do meu pai. E você vê que eu me emociono porque é algo que hoje eu consigo falar, mas por muito tempo eu não conseguia nem tocar nesse assunto. Fiquei com a minha mãe trabalhando para ajudar a criar os outros irmãos. Eu era a filha do meio e tive uma vida assim sem glamour, zero glamour. Eu usava o sapato que o outro não tinha mais, eu usava a roupa que não dava mais na prima, no primo, na irmã mais velha, e assim ia. Literalmente, era uma vida de migalhas. De escassez, tu passou por esse momento de Escassez pobreza. profunda. Uau! A gente não passou fome. Sim. A minha família não era uma família sem posses. Mas a minha mãe, ela sempre quis ser autossuficiente, né? Então, aquela questão de não ocupar os meus avós, de não reclamar, de produzir o que precisava para criar os filhos. Então, minha mãe foi lavar roupa para as pessoas. Minha mãe cuidava dos filhos do vizinho, arrumava casa para as outras pessoas. E eu ia ajudar ela, porque eu via minha mãe trabalhando muito e era pelos filhos. E eu pensava, eu preciso ajudar. Então, eu brinco que eu até fiquei com os ombros muito largos, né? Não cresci, fiquei com os ombros largos de uma vida de esforço físico que eu fazia Uau! antes do tempo. Porque eu só tinha 10 anos. Menina, nossa. Então, eu andava 2, 3 quilômetros com roupas na cabeça para entregar às pessoas das roupas que minha mãe lavava como lavadeira. Nossa, Simone. E para mim, Com 10 anos. com 10 anos, e para mim era preciso aquilo, porque eu não queria ver minha mãe fazendo aquilo sozinha. Uma criança, tu tinha essa consciência de ajudar, de proteger, de... E eu queria resolver os problemas logo para o meu pai voltar. Era por amor ao meu pai, a falta que o meu pai fazia na minha vida. Ele é um pai muito amoroso, eu vejo que tu tem um carinho, um amor, pelo jeito ser um pai especial. Muito. E eu consegui, meu pai voltou, a gente voltou a ser uma família, Uau. mas a gente passou muitas No dificuldades. caso, ele saiu a trabalho por Não, necessidade? Teve um afastamento teve um do casal? afastamento necessário por infortúnios da vida. E foi dolorido porque eu fiquei sem o meu pai, mas tinha outras pessoas também que tinham ficado sem o pai deles. E por conta desse mesmo problema. Nossa. Foram famílias que ficaram desestruturadas e filhos que sofriam. Eu sofria a dor e a ausência de um pai vivo, enquanto outras pessoas sofriam a dor e a ausência de um pai morto. Uau. Mas eu tinha Deus. Eu olhava para minha mãe, mesmo ajudando ela em tudo que eu ajudava, eu sentia que ela sofria. Ela tinha um sofrimento que não pertencia a ela. Ela não merecia aquilo. Mas muitas vezes eu achava que ela descontava aquela dor em mim. Talvez por ser tão ligada ao meu pai. Mas a gente conseguiu superar. Sabe por quê, Felipe? Tudo passa. São ventos. Fases. São ventos. E quando a gente coloca ele em primeiro lugar, a gente consegue carregar qualquer fardo. O fardo é leve, né? O jugo é suave. Com Deus. Com Ele é. Bom ter alguém com quem dividir as dores. Eu voltei a ser uma filha com a presença de um pai,
Nós voltamos para a cidade onde eu tinha nascido e voltamos a uma vida normal. Mas o meu pai ficou muito tempo fora da família. Isso se passaram 2, 3 anos. Não foram só dias nem meses. Então ele passou a levar uma vida que não era mais aquela mesma rotina que ele tinha de antes. Ele voltou outra pessoa. Esposo, com os filhos, mas era outra pessoa. Ele tinha um outro tipo de comportamento. E, consequentemente, também os filhos também tinha, né? A esposa também tinha. E eu percebi que aquele pai que eu amava, que eu idolatrava, eu continuava amando, mas era outra pessoa. E essa é um pedacinho da história da Simone Batista. Nesse momento, teve um dia que eu respondi o meu pai. E não foi por maldade, foi uma menina de 13 anos, aí eu já tinha uns 13 anos. Eu respondi e ele me educou com a vara, como ele sabia fazer, né? Ele foi criado assim também. E o meu pai, ele acabou me coagindo, né? Me educando do jeito que ele sabia educar. E não foi legal, porque teve outras consequências também. Mas eu não deixei de amar. Mas eu fiquei quase 5 anos sem falar com meu pai. Então, tu nova, assim, já tinha uma... Eu vi que tu tinha um coração muito amoroso, muito... Querer manter a família unida, de querer, né, ter essa presença do paternidade. E como é que tu ressignificou essas dores? Eu Aí, de sempre me repente, ele... perguntei como Deus faria. Tu tinha essa sensibilidade espiritual já, Simone. Olha só que incrível. Eu estou respondendo a minha mãe, mas será que eu responderia ao Papai do Céu? Eu respondi o meu pai. Mas foi certo eu ter respondido ele da forma que eu respondi para ele ter a atitude que ele teve? E aí eu também passei a achar comum aquilo. Então, assim, eu respondia à mãe, eu respondia ao pai, eles me executavam. Teve um pouco de revolta dentro de ti. Aí ficou, ninguém me ama, eu não vim na família certa, eu só dou trabalho, eu não faço nada certo, porque eu vivo sendo Repreendida, apanhando. apanhando, sendo repreendida. Então, assim, eu não faço nada direito. Para que eu estou aqui, então? Até que um dia, sabe aquelas rezadeiras? Eu não sei se no interior, no sertão tem muito, não sei se ainda tem, mas na época ainda tinha uma senhorinha de longa idade já. Naquela época, acho que 40 anos atrás, essa senhora já tinha 80 anos. Então, ela chegou na minha mãe ofereceu café na cozinha da minha casa e ela disse assim: Olha, eu vim aqui te falar uma coisa. Você bate muito nessa menina. Mas ela um dia ainda vai ser a tua salvação. Olha só. Profetizou sobre a tua família, a tua casa e a tua vida. Para de fazer com essa menina o que você faz. Olha só. Eu só tinha 13 anos. E eu olhei aquilo, eu escutei aquilo. Eu disse, será por que a dona Maria está falando isso com a minha mãe? Será que alguém contou o que a minha mãe fez comigo ontem para ela? Porque um dia antes eu tinha apanhado. E não foi uma surrinha qualquer. E eu olhei para minha mãe assim com medo. Eu disse assim, puxa, quando a dona Maria foi embora eu vou apanhar de novo, né? Porque eu não contei nada para ninguém. E a mulher chega aqui e fala isso, minha mãe vai achar que eu falei. Aí a minha mãe disse, não, mas ela me ajuda. Minha mãe me elogiou, tudo. E eu fiquei pensando, será que é de verdade que ela está falando isso? Meu pai estava trabalhando.
Aí a minha mãe chegou e disse assim, ó, se quando seu pai chegar, você contar o que aconteceu, ele vai brigar comigo. Então você fala que você caiu. Não, mãe, pode deixar, eu vou falar. Eu me machuquei. Talvez ela bateu sem querer da forma que foi e causou o que causou. Eu acabei tendo um corte na cabeça, ir para pronto-socorro, dar ponto, tudo. Mas foi a ira da hora. E eu disse, não, fica tranquila. Ela disse, você falou alguma coisa para alguém? Não, não falei, mãe, eu não falei para ninguém. Foi Deus que mandou Dona Maria aqui. E eu sempre tive essa intimidade com ele. Sensibilidade espiritual. E tudo bem. Passou. A partir daquele tempo, eu parei de apanhar mais. Talvez eu tenha passado a me comportar melhor, né? Mas a minha mãe também talvez tenha entendido que não era daquela forma. Eu continuei trabalhando, sempre ajudando a minha mãe, os meus pais. E se passaram vários tempos, a gente teve uma mudança de vida e eu precisei me ausentar. E como que eu precisei me ausentar? Porque eu namorei, eu casei, eu me separei grávida e voltei para a casa dos meus pais. E quando eu voltei para a casa dos meus pais, o meu pai me apoiou totalmente. Isso tu já tinha que idade? 22 anos. 22. Dos 13 aos 19 anos, foi uma passagem mais tranquila. Dos 14 aos 19. Foi onde talvez eu passei a me comportar melhor e os meus pais passaram a também... Acho que houve um amadurecimento de ambos, né? Pelo que eu vi, era uma família que sofreu com separação, ficou rugas, máculas. O inimigo, ele penetra nesses processos para dar muito ódio. Muito. Como é que o senhor fala? Assim, descontrole das emoções, a pessoa fica agressiva. E aí foi o que aconteceu. Ah, Lívia. Abre ali para ela ver se ela não... Nós estamos gravando ao vivo aqui, a minha filha chegou aqui. Deixa eu dar um bom dia para ela, Victor. Ela tá com ela, já bateu umas 10 vezes na porta. É família. Tá falando em pai, em filho. E aí houve esse desequilíbrio, Simone. Vou mandando um abraço aqui, ó, Josiane Silveira, Esmeraldina, advogada de Tubarão. Olha. E é uma querida, já pegou vários insights especiais aí. Diz pra Fabíola e a Lívia vem aqui cumprimentar a Simone, estamos ao vivo, diz pra elas. Sim, a gente tá hoje no episódio de família. A Luciene Santos, boa tarde. A Josiane Silveira botou boa tarde. E hoje eu tô aqui conversando, minhas queridas amigas, vocês que estão aí ao vivo com a gente, com a doutora Simone Batista, que tem uma história linda. Daqui a pouco eu vou falar aqui da questão desse trabalho dela com a internet, a parte do mindset da vida pessoal. Mas eu comecei aqui ouvindo a história dela. Falar em filha, ó, tá aqui a minha. Vem cá, meu amor. Poxa, tava batendo. Vem. Ela bateu na porta, aí não abri. Tô ao vivo aqui, gente. Vem cá, dá um bom dia. Olha assim, bom dia, doutora. O que foi? Fabi. A mãe brigou. Fabi. Hoje a gravação é em família. Fabi. Seja bem-vinda. Ela tá denunciando aqui que a mãe brigou. Mãe brigou, filha? Você tava batendo na porta? Eu ouvi você batendo na porta. O pai tá conversando com a titia. Deu? Tá calminha? Quer descer? Ó, que é a bagunça agora. Fala assim, bom dia, titia. Diz, oi. Eu quero descer. Agora quer descer. Pronto. Tá lá. Essa é a minha pico-ruxa. Eu tenho ela, gente. Tchau, Lívia. Tchau, meu amor. Vai passear. Ela chegou aqui denunciando. Mamãe brigou. Mas não é mais fácil acalmar ela? Eu procuro, Simone, tudo que tá falando assim, essa suavidade, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu te contei aqui de bastidor, que foi tudo tão difícil, a pico-ruja no carro, e só que houve uma coisa muito linda, né? Eu parava, onde essa sensibilidade espiritual que tu falou, onde é que entrou um milagre, né? Extraindo dessa primeira etapa da tua história, onde é que entrou um milagre, uma transformação, uma melhoria? Mesmo em tempo de crise, foi quando uma mulher, com uma voz profética de Deus, olha, essa menina que tu talvez está descarregando nela as tuas frustrações, vai ser o teu maior orgulho, vai ser a tua salvação. E é isso que sabe que a palavra de Deus faz, da perspectiva de futuro, da esperança, da sabedoria, é uma expansão da consciência. Então, eu sempre tive esse coração aberto e essa sensibilidade espiritual faz eu, Fabíola, Micael, é igual um fronte de batalha, sabe?
todos. O meu filho pega firme comigo nos sonhos. Fabiola, dá um exemplo, né? Eu vendi aquelas primeiras mentorias aqui. Eu falei assim, eu quero usar isso para o reino. Para dar uma oportunidade de nós estar mais presente na vida das pessoas, contar testemunhos como o teu, que vai ser lindo hoje aqui, que está sendo lindo. Daí eu disse para a Fábio, os nossos equipamentos de Santa Catarina, aqueles fornos, a Fábio tem tudo assim, né? Como é que faz a air fry, o forno, o micro-ondas, tudo é 220, São Paulo é 110. Seu Fábio, ou nós montamos um estúdio, tudo é um rim, é caríssimo, ou tu vai ficar sem os seus eletrodomésticos. A gente ali no apartamento, eu acho que só tem um micro-ondas. Compra transformador, tudo tá um jeito. Aí ela, mas tudo é grande, tá trazendo lá a logística. Ela assim, ó, vamos pra Santa Efigênia. E lá compramos as câmeras, os microfones, tudo era um rim, nós olhando assim, era caro. Mas isso é a esposa, é a família junto, todos, tem que passar por esse vale junto, bora junto. Então a Lívia, o Micael, a Fábio, a gente é muito unido, mas essa diferença só está acontecendo porque justamente o mesmo padrão que aconteceu na tua vida, quando entra a palavra, uma sensibilidade espiritual, muda tudo. Ó, vou mandar um abraço pro Fábio Marques, lá do Rio Grande do Sul, tá aqui também com a gente. Boa tarde, Fábio, seja bem-vindo. E Simone, agora voltando aqui, né, para tudo que a gente está vivenciando da tua história, da tua superação, até algumas perguntas fizeram aqui, né, qual foi o ponto de virada da tua vida que te fez sair do zero e construir essa trajetória extraordinária? Vamos chegar nesse ponto. Você fala em sair das migalhas e mergulhar no oceano de oportunidades, né? Que migalhas mesmo você teve que enfrentar? Acabou que tu tá falando aqui de como tu viveu tudo isso. Porque para as pessoas entenderem que muita gente me pergunta, Felipe, como que eu fiz para sair do zero aonde eu estou tão rápido? Nada é rápido. Tudo tem que ter uma construção. Tudo precisa ter uma história, precisa ter uma base. Processo. Eu precisei viver tudo que eu vivi lá atrás. Eu precisei ter aquela profecia daquela pessoa, porque ela falou, essa menina vai ser a sua salvação. Um dia você vai precisar dela e ela vai ser a sua salvação. Vai ser por ela. Teu anjo da guarda. Uau. Vai ser por ela que vocês vão ter saúde recuperada, vida restaurada. Eu vim ser enfermeira. Em São Paulo? Em São Paulo. Com que idade? Com 24 anos. Nossa. 24 anos. Com 24 anos eu entrei na área da saúde. Eu nunca imaginei isso. Veja só. E aquela mulher falou aquilo para mim, entrou aqui, saiu aqui. Não. Primeiro fez uma curva, entrou aqui, veio aqui e voltou. Mas desceu no teu coração. Mas eu passei a falar para minha mãe quando ela brigava comigo. Não esquece do que Dona Maria falou. Um dia a senhora vai precisar de mim. E eu alimentei aquilo. Eu não esqueci daquela promessa do Senhor. Tudo bem, eu fiquei grávida, voltei para a casa dos meus pais, o meu casamento não deu certo. Eu deixei a minha filha com 4 meses. Quem já conhece Simone Batista sabe dessa parte da história, talvez não soubesse do quando início. Tu veio para São Paulo, a tua pequena ficou com eles. A minha filha que você conheceu, ela ficou na Bahia com 4 meses. Imagina você, e tu saiu para desbravar. Você está deixando o Micael, seu filhinho. Nossa. Imagina a Elisa, o nome da sua filha? A Lívia. A Lívia. Imagina você deixar a Lívia com 4 meses. Eu passei por uns processos assim, quando fui para os Estados Unidos para estudar e trabalhar lá um pouco agora nessa nova fase. E dói demais. Dói. Eu não sei se eu teria Micael tá lá em Santa Catarina e eu hoje. fico todo dia faltando um pedaço de mim. E ele já sabe falar, ele sabe que você é o pai, né? Converso com ele todo dia. Não, ele tá ali para terminar seus estudos até dezembro agora, né? Por meses. Logo, mas dói, Simone. Dói, eu sei que dói. Então, o que aconteceu? Eu vim para São Paulo. E eu vim para São Paulo porque minha mãe falava assim, depois que eu ganhei neném. Minha mãe falava, você tem que ir, senão vai ficar aí, ó, cheia de filho, que nem fulano, que nem Beltrano, que nem Cicrano. Uau. Era a profecia era essa. Eu tive problemas no parto, eu tive um problema de cicatrização. Quem cuidava de mim? O meu pai. Porque aquele tempo que eu fiquei sem falar com ele, eu não faltava com respeito. Eu não dialogava, não tinha comunicação verbal.
mas tinha um respeito. Você estava magoada, mas tinha um sentimento. Morava tinha amor. na mesma casa, trabalhávamos juntos na feira, andávamos no mesmo carro, carregávamos carros, descarregávamos, montávamos barraca de feira, porque meus pais passaram a ser camelô. E a gente trabalhava juntos sem uma comunicação verbal. Olha Era só. só com o olhar. Tinha respeito. Quando eu voltei para casa grávida, a minha mãe falou: o seu pai vai te matar. E eu orei ao Senhor. Eu disse: não vai, não. Não vai. Foi quem mais me apoiou. Depois que eu ganhei neném, eu passei 40 dias, que todos os dias tinha que ir no hospital fazer um curativo, porque a cirurgia ficou aberta. Nossa. Era ele quem me ajudava a fazer. Não me deixou faltar nada. E quando eu falo nada, o principal é o amor. Não é o dinheiro. É o respeito. Não é a hierarquia. Porque pode até haver hierarquia, mas se não houver respeito, a hierarquia de nada adianta. E com o Papai do Céu é igual. Eu vim para São Paulo, logo eu consegui um emprego como doméstica. Começou do zero aqui, Passei Simone. 3 dias para chegar Não aqui em veio São Paulo. formada enfermeira, não. Não, eu nem 2º grau eu tinha completo. Caramba, Simone. Mas sabe por que eu vim? Por causa dessa palavra aqui que eu vou compartilhar com você. A minha mãe falava que era para vir. E eu achava que ela queria só se livrar de mim. Que ela queria me tomar minha filha. Nossa. Eu fui no fórum, eu contei a história que eu vivi, falei que eu estava vindo embora, mas que eu queria deixar um documento garantindo que eu não ia perder minha filha. Eu não sabia nem o nome do documento. Meu Deus. Eu não sabia nem se existia, porque eu não fui atrás de advogado. Eu fui atrás do juiz, porque eu achei que eu ia falar direto com o juiz. Aí lá me encaminharam, fizeram uma guarda provisória para minha mãe, porque eu também tinha medo do meu ex-marido achar que eu tinha vindo embora, abandonado a filha e tomado os meus pais. Então, eu sem saber de nada, eu consegui uma guarda provisória para minha mãe. E eu falei, depois eu venho buscar minha filha. E eu orei a Deus. Pai, eu quero uma palavra. 31 de dezembro de 1997. Todo mundo saiu para comemorar a virada de ano, né? Eu fiquei com a minha filha, ela nasceu em 17 de outubro de 97. Ela tinha 3 meses, né? 2 meses. E eu orei a Deus das 10 horas da noite às 5 da manhã. Eu devo ter dormido, eu acordei, mas eu estava lá de joelho. A minha filha não se mexeu no berço. E Papai do Céu me deu a palavra Isaías 41:13. É uma escritura, Felipe, que eu reflito sobre ela todos os dias. Eu não começo o meu dia sem recitar essa escritura. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Uau. Então, para mim, não existe nada impossível. Não existe nada difícil, porque Ele me deu essa promessa. E eu agarrei ela. Então, quando os meus pais chegaram, eu falei, olha, eu decidi. Eu vou para São Paulo. Eu vou para São Paulo. Passou essa noite orando, depois de 3 meses, a tua filha tinha 3 meses. 2 meses e meio ela tinha. E aí veio essa direção de Deus para tua vida, de sair da tua terra, parentela. Uau, que incrível, Simone. E aí minha mãe disse assim, o que aconteceu que você decidiu assim? Eu disse, eu orei a Deus e Ele falou que era para eu ir. Que não era para eu temer, que Ele ia me ajudar.
No outro dia, eu fui pro fórum, aí disseram que o fórum estava fechado, porque era 1º de janeiro. Eu, 1º de janeiro, no fórum, achando que iam me atender. Voltei 2 dias depois, não falei nada com a minha mãe Pra fazer essa guarda para fazer essa provisória. guarda provisória. Depois chamaram ela, foi tudo muito rápido. Eu consegui isso tudo muito rápido. Aquela oração vim- tua abriu um portal que Deus Foi desenhou um futuro ali 28 pra de ti. janeiro, de Nossa, fevereiro, de arrepiar. 28 de janeiro eu saí da Bahia, Irecê, na Bahia, em um ônibus clandestino. E é aqui que entra aquilo que eu te falei, com R$ 11 no bolso. Uau. E tu E não uma tinha um emprego aqui? Tu não tinha tinha um Eu amigo? tinha uma irmã que já estava aqui, mas morava também de favor em uma casa. Começando a vida. Uma garrafa de água, R$ 11 no bolso e um potinho de farofa. Nossa. E os seios cheios de leite materno. Caramba. Um cordão de mamona pendurado no pescoço. Pra que era? Para secar o leite. Olha só. Para secar o leite. Depois que eu consegui passar a guarda provisória, eu falei, o passo agora é tirar minha filha do peito. Aí eu comecei a dar mamadeira, mingau, feito de cremogema. E ela gordinha mamava, queria o peito, e eu não podia dar. E os peitos inchavam, virava caroço, endurecia. Aí ensinaram que se colocasse esse cordão de mamona, que o leite secava. E eu vim para São Paulo, um monte de cordão de mamona feito, e trocava esses cordões de mamona. A mamona ia secando, porque dizia, puxava o leite. Cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, 3 dias depois, 1º de março, eu cheguei aqui em São Paulo, em 98. E a primeira coisa que eu fiz foi descer ali na Praça da Árvore, do ônibus, e fui pro Orelhão para ouvir o choro da minha filha. Saudade já. E é os primeiros momentos que o cérebro pira, né? Te tirou da zona de conforto, do amor da filha. Nossa, como é que tava ali o teu coração naquela hora? Em pânico. Mas eu recitava, abria a Bíblia e falava. A fé te Não dava temas força. que eu te ajudo, não temas que eu te ajudo. Glória O a tempo Deus. inteiro, Nossa. essa promessa. Então, assim, esse versículo, ele nos lembra que nós não estamos sozinhos. E a partir daí, tudo que eu passei a fazer foi com base nele. Eu arrumei emprego, eu passei a ser doméstica. Depois eu comecei a estudar, terminar o 2º grau, que eu não tinha terminado. Terminei. Fui fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Aí eu fazendo o curso de auxiliar de enfermagem, eu fui demitida porque a esposa de um paciente que eu cuidava, entrei como cozinheira na casa, né? Já era meu 3º emprego como doméstica. E o meu patrão passou mal. Eu não sabia dirigir. Eu coloquei ele no carro e fui dirigindo até o Einstein. Da Faria Lima no Einstein, sem saber dirigir. E foi Deus que guiou aquele carro. Não morreu pela enfermidade e pelo translado sem carteira, sem saber. Ai, Jesus. Aí lá no Einstein, as auxiliares diziam assim, as enfermeiras diziam, nossa, você leva jeito. Por que Olha você só. não estuda para cuidar dele? Eu dizia, não, mas eu sou cozinheira na casa dele, eu não sei fazer nada disso. Mas eu cuidava tão bem dele que ele só queria que eu colocasse a mão nele. E aí as enfermeiras diziam, você leva jeito. Por que você não estuda mais? Então, olha só, estudar, buscar conhecimento é a chave. E ali foi a minha virada de chave. O que te trouxe até aqui não vai te levar para outro lugar. O que me trouxe até São Paulo foi a dor
O que me trouxe até São Paulo foi querer ser independente, de não depender dos meus pais para criar a minha filha. Que incrível, Simone. Eu poderia ter... Naquele momento, eles já tinham condições de cuidar de mais um filho. Não era a responsabilidade deles. Era minha. E aí eu fui estudar. Eu atendi, recebi aquela sugestão daquele pessoal que trabalhava. Busquei um lugar para fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Só que eu morava no emprego. Eu ia fazer escondido à noite. Os meus patrões se recolhiam, 5, 6 horas eles não me chamavam mais. Eu saía e ia fazer um curso à noite. Aí a outra empregada da casa, que éramos em duas, me entregou. Ó, Simone sai toda noite que ela está estudando. Eles não viram isso como positivo, não? Eles não queriam. Aí a mulher, a esposa dele, falou assim, olha, você escolhe a escola ou o emprego. Olha Eu disse só. a escola, o curso. Eu terminei meu curso de auxiliar de enfermagem e já comecei. Aí eu fiquei desempregada, né? Aí eu fui ser diarista, porque eu não podia parar de trabalhar. Tinha que botar o pão na mesa. Nisso, a minha filha já estava comigo. Minha filha, eu passei 3 anos. Minha filha, com 3 anos, ela veio morar comigo. Ficou 2 anos pioneira aqui trabalhando. 2 anos. 2 anos e alguns Olha meses. só, Simone. 2 anos e 6 meses eu trouxe a minha filha. E aí eu já montei uma casinha, um quarto-cozinha de aluguel, num porão. Nossa. E fui me virando. Arrumei emprego como diarista, eu fazia faxina em até 2 flats por dia. Eu pegava a Zona Leste, não sei quantos ônibus para chegar lá. Simone. Quem vê a doutora Simone hoje nos eventos, nas palestras, talvez não conhecia esses detalhes da história. Não sabe que a Adelaide sofreu. Passeava com cachorro, juntava os restinhos de sabonete das casas que eu fazia faxina para diluir e fazer o meu sabonete, o meu shampoo. Para não faltar nada para minha filha. Tu sozinha, cuidando da pequena já aqui em São Paulo. Aí eu consegui um estágio. Nisso eu já tirava assim, naquela época... Já tinha te formado? Aí terminei o auxiliar de enfermagem. Aí eu parei de trabalhar como diarista em várias casas e arrumei um estágio, né, de auxiliar, que era para aprender a trabalhar, porque precisava ter experiência para arrumar emprego no hospital. Eu lembro que eu tirava um salário na época de R$3.000. Eu larguei metade, fiquei com metade desse salário, desse ganho, para atuar, né? Para atuar de graça como voluntária em um hospital, que o nome do hospital era Hospital São Lucas, ali da Pirapitigui, que é de São Paulo, sabe, ali na Liberdade. E logo apareceu outro emprego. Depois que eu fui, um médico me conheceu lá, me convidou, comecei a trabalhar com ele. Aí ele dizia assim, enfermeira, tem que saber instrumentar. Enfermeira que não sabe instrumentar não é enfermeira. Aí eu dizia, mas eu não sou enfermeira, eu só sou auxiliar. Mas para ele eu era enfermeira. Ele me deu uma apostila e disse, ó, você tem um fim de semana para aprender isso aqui. Se você aprender, eu te contrato. É operar ali como um auxiliar instrumentar ele com os instrumentos. Isso, entregar o... Nas cirurgias, no caso, já. Isso, os instrumentais na mão do médico para ele operar. Eu passei um fim de semana comendo aquela apostila e eu disse, eu vou ser contratada. Cheguei na segunda-feira, me apresentei, ó, já estou aqui, comi a apostila. Ele disse, vamos ver se você passa no teste. Eu fiz uma cirurgia, instrumentei uma cirurgia de cabeça e pescoço, complexa, mas eu não errei as pinças na hora de entregar para ele. Sempre tem um anjo. Quando eu ia pegar uma pinça errada, eu olhava para o residente, ele apontava que era outra, eu pegava e deu tudo certo. Não temas que eu te ajudo. Fiquei com emprego. Sabe quanto era o salário desse emprego? R$300 por mês. Nossa. Eu disse, mas é por aqui que eu vou começar. Era literalmente 10% do que eu recebia. Mas eu vou ficar. A partir dali, eu nunca mais fiquei desempregada. A partir dali, eu tive coragem de dizer, eu vou fazer
a faculdade. Prestei o vestibular, entrei na faculdade e fiz a faculdade. Eu tinha dinheiro da mensalidade? Não. Eu estudava o semestre inteiro. No final do semestre, eu ia lá, negociava, fazia rematrícula. E fui fazendo. Na metade da faculdade, eu consegui um emprego no Hospital Geral de Pedreira. Um hospital público, mais contratação CLT. E ali começou a minha libertação. Passei a ter 13º, férias, um salário melhor, condução. Já tinha dinheiro para pagar a faculdade. Continuava morando ali no quarto cozinha com a filhinha. E eu nunca desisti, porque eu sempre escutava o ecoar da voz do Senhor dizendo: não temas que eu te ajudo. A Josi botou aqui, que testemunho lindo, que Deus te abençoe poderosamente, Simone. Amém, Josi. Quem vê, é como eu estou falando, Josi, eu estava dizendo para ela, quem vê a doutora Simone hoje aqui nos maiores eventos de direito de Alphaville, palestrando nos seminários, encontros, com esses advogados grandes aqui de São Paulo, não conhecia essa história de luta, Simone, de superação. E a gente resume aqui, né? Imagina. E olha só. Deixa eu arrumar aqui para ti, para não querer essa espuma. Prontinho, tá certinho. E olha só. A partir dali, eu falei, é o conhecimento que transforma. Aquilo lá que a enfermeira lá no Einstein falou, busca conhecimento. Ele ia ter o teu portal da libertação. O conhecimento transforma. Mas decidir andar nos caminhos certos é que te leva a adquirir os conhecimentos verdadeiros. Porque nem tudo que te mostram é a verdade. Nem tudo da forma que te trazem é o que tu tens que comer e beber. E aquilo ecoava no meu ouvido. Um dia a minha mãe, o meu pai vai ter orgulho de mim, porque eu tenho a promessa de ser a salvação deles um dia. Eu prestei um concurso público, passei nesse concurso, na metade da faculdade. E o que aconteceu? Eu disse, e agora? Vão me chamar. E eu não vou ter ainda concluído a faculdade. Eu orava ao Senhor todos os dias. Espera eu terminar a faculdade. Não pode me chamar agora. Não pode me chamar agora. Deus não deixa que me enxerguem agora. Eu concluí a faculdade no dia 21 de dezembro de 2004. 21 de dezembro de 2004. 21 de dezembro de 2004. Dia 3 de janeiro de 2005, o hospital me chamou. Nossa. Para assumir o cargo. Aí eu disse, e agora? Eu saí correndo para o Corém. Era ali na Santa Cecília, na época, para fazer o meu registro no órgão de classe, porque eu não tinha o registro de enfermeira, eu só tinha de auxiliar. O concurso era para enfermeira. Que incrível, Simone. Nossa. E assumi o cargo. E foi uma bênção, porque era um cargo estadual, um concurso estadual. Eu passei a ter plano de saúde. Cadastrei os meus pais no plano de saúde. Uau. E quem precisou? Os meus pais. Olha só. Eles moravam na Bahia ainda, tá? Mas eu tomei a preocupação de colocar os meus pais naquele plano de saúde. Tinha gente que achava que eu era louca. Seu pai nem aqui mora, sua mãe nem aqui mora. Não tem problema. Se um dia eles precisarem, eles vão ter. E aí se cumpre uma profecia do quê? De 20 anos atrás? De 30, né? 30. Ali eu já estava... Porque aqui Sim, eu já ia estar com 28 anos por ali. Olha, Simone, que palavra poderosa. E que trajetória linda. Que guerreira. Então, e nisso era tu e ela? Era. Então, meu pai precisou passar em médico. Passou nos melhores médicos do Hospital do Servidor Estadual.
A minha mãe precisou fazer cirurgias. Eu fui diagnosticada com um câncer. E eu tive o privilégio de ter uma equipe assim extraordinária cuidando de mim. Puxa, e nessa hora tu pensou, valeu, é aquela palavra que tu leu aqui, né? Como é que é? Segura em tuas mãos. Não temas que eu te ajudo. Nossa. Eu te tô tomo pela arrepiado tua aqui. mão e te digo, não temas que eu te ajudo. É a promessa. Glória a Deus, Simone. Nossa, que testemunho impactante. E aí, como que você se tornou advogada? Pois é. É tão incrível essa trajetória, né? O que aconteceu com porque são profissões distintas, né? O direito e a saúde. Veja um trabalho missionário lindo no que tu já fazia, mas como é que foi essa transição e que o direito entrou na tua vida? Como auxiliar, eu sempre me preocupei em prestar o melhor serviço para o meu cliente, para os pacientes. Eu não tinha autonomia no setor, mas eu podia fazer o meu melhor. Como enfermeira, eu já tinha autonomia. E aí eu me comprometia todos os dias a dar o meu melhor no plantão. Tinha pacientes que eu cuidei de um hospital na linha de frente, no pronto-socorro. Aí eu passei por diversos hospitais. Enfermeiro, profissional da saúde, tem 2, 3 empregos, né? E aí tinha uns clientes que diziam assim, olha, eu estou desde ontem sentindo mal, não sei o quê. Eu digo, mas por que só veio hoje no pronto-socorro? Ai, porque eu estava esperando seu plantão. É que eu vim aqui, mas eu vi que não era a senhora que estava no plantão. Paciente meu não passava dor. Não ia reclamar de dor, porque eu não ia deixar. Eu ia atrás do médico, eu fazia atender, eu fazia dar um jeito. Então, assim, sempre me preocupando em oferecer o melhor. É o que eu continuo fazendo hoje. Os meus clientes. O processo demora? Demora. Os órgãos públicos demoram? Demoram. Mas nenhum cliente meu tem processo demorado por falta de ação do advogado. Nossa, isso é raro, Simone. No direito, quando a gente procura, a gente sofre, a gente não tem informação. Eu sofro por eles. Esse teu lado humano, hoje eu entendo o que te diferencia, por que tu é tão referência no direito, né, na Grande São Paulo e até nos cursos que tu faz a nível nacional. E eu vejo que, não sei se tu atribui a isso, esse lado humano, Simone. Tu não perdeu essa humanidade, essa sensibilidade, essa parte humana. A pessoa se sente, não, eu tenho uma amiga na minha aflição aqui. Tu acha que atribui a isso esse sucesso que tu vem vivendo? É porque só o amor constrói. Uau. Raro de ouvir isso no teu meio hoje, hein? Só o amor. Se eu olhar só para o honorário que o cliente vai me trazer, eu vou fazer. Mas não vai ser igual. Esse lado humano não vai te ser igual. faz diferente dos iguais. Não vai ser igual. Então, não é o quanto a Simone Batista cobra em honorário, que talvez pode ser que eu cobre até um honorário mais significativo do que outras pessoas. Não sei. Cada um tem o seu valor. Mas é o amor. São os princípios que eu coloco para conduzir um processo que determina o que vai ser naquela ação. Qual é o maior erro que tu acha que os advogados estão cometendo hoje? Eles colocam a monetização à frente de tudo. Eu imaginei que tu responderia isso. Muito fisiológico. E eu ensino os meus mentorados a serem bem remunerados. Eu ensino. Mas eles sabem que a base da boa remuneração e da precificação é o que eles oferecem. Não é o que eles prometem. Prometer é uma coisa. E oferecer realmente o que precisa ser oferecido para se resolver um problema é outro. Em que momento, assim, além de advogada, vivendo isso, tu começou a ajudar também advogados? Depois que eu fiz o curso em hipnoterapia. Além de enfermeira formada, com todo esse processo, tu já era formada em direito, atuando. Eu fui fazer hipnoterapia. E aí entendeu o que? Da psique humana, das emoções. A mente humana, porque eu estava em um processo, eu tomava 3 comprimidos de quetiapina por dia, citalopram, rivotril, cefalexina, não é cefalexina, é antibiótico, era um outro lá, cibrutamina,
Pelos estresses dos processos, Estresse, enfim. depressão, lidava com aquelas emoções lá do passado, Nossa. Então ele entrou aqueles um lado... bloqueios, aquelas crenças de que eu não merecia, de que eu não fui uma boa mãe por ter Nossa. deixado a minha filha. Me cobrava muito. Tivesse que curar essas Então eu dores tive que e traumas. curar, eu tive que acolher aquela criança lá de trás, que apanhou, que sofreu, que se sentia culpada. Eu precisei acolher, eu precisei botar a Simoninha no colo, e eu ponho ela até hoje no colo. Todo dia eu ponho a minha criança aqui. Mais do que advogada, se tornou especialista na questão do desenvolvimento humano, da consciência, das crenças, da mentalidade. Foi isso que fez eu perceber Agora entendo. o que o outro merece. E voltasse esse dom para os teus colegas de profissão. E aí, os meus colegas também, profissionais da saúde, porque eu fiquei na área da saúde até 2015. Em 2015, eu cortei o cordão umbilical e fiquei só no jurídico. Só que a referência, a Simone, as pessoas sabiam como Simone era como enfermeira, eu quero ela como advogada também. Só que muitos dos meus colegas que chegavam na minha mesa, no meu escritório, não era de benefício previdenciário que eles precisavam, não era de ação judicial. Eles precisavam era de alguém que escutasse e entendesse eles. Uau. Alguém que talvez tivesse vivido a mesma dor. E ao invés de fazer processos, eu escutava. E aí eu fui também me cuidar. Foi quando eu conheci a hipnoterapia, o Samuel Kiss. Sigam o Samuel Kiss. É maravilhoso, é uma pessoa assim, que ajuda muitas pessoas a romper traumas, bloqueios, a expandir a mente. Entrevista ele aqui. Vou trazer ele aqui. Então, o Samuel me ajudou nisso. E eu disse, é minha responsabilidade agora multiplicar. Eu fui aprender mais, fui me preparar, fazer a formação, fiz pós, fiz MBA em hipnoterapia e passei a ajudar profissionais da saúde com doenças psíquicas. Não só com auxílio doença do INSS. Nossa. E aí? Simone, nessas alturas, já se tornou polivalente. Aí eu pensei, se eu ajudo os profissionais da saúde, tem profissionais do direito também nessa mesma situação. Tem pessoas que sabem muito do direito material e processual, mas não se enxergam. Mas deixa aquela criança sofrida do passado paralisar o adulto exponencial que pode se transformar. E aí nasceu a advocacia exponencial. Eu fiz o primeiro evento, Conexão 360, da Advocacia Exponencial, no ano 2024. Em 2023, eu fiz um café entre advogados. Nisso tu já foi atuando também na internet, que tu cresceu muito aí no digital, vem crescendo, gerando conteúdo. Aí eu já fui... Usar essa internet para propagar esse... De 2020 para cá, que eu descobri que eu tinha voz, foi depois da hipnoterapia. Depois que eu senti que eu não estava permitindo que a promessa de Deus se cumprisse na minha vida por falta de merecimento. Eu pensava assim, puxa, mas eu respondia meus pais. Puxa vida, mas olha, eu deixei de fazer, eu deixei de respeitar meu pai. Eu me cobrava, porque como que uma filha fica sem falar com o pai? Como que uma filha responde à mãe? Aí, às vezes, meu pai, para me proteger, brigava com a minha mãe. E aí eu fui me sentindo culpada. Traumas que tu teve que ressignificar, curar. Bloqueava. E eu percebi que aquilo ali não estava me deixando ir para o segundo nível. Não estava deixando ir para o segundo nível. Tinha me trazido até aqui. Não ia me levar além. Eu ressignifiquei e pensei, deve ter muito advogado assim também, hein? Eu vou ajudar a desbloquear eles. Porque se eu conseguir, qualquer um consegue. Porque sabe aquela história de que o problema da gente é maior do que o do outro?
E aí depois que você vai vendo, tendo acesso a pessoas, e você diz, uau, olha só o que essa pessoa viveu, eu não vivi metade disso. E você percebe, você desbloqueia, e você vai lá, reprograma a mente daquela pessoa. E aí vê aquela pessoa se destacando, se evoluindo, construindo a advocacia que merece. Aí no evento do ano passado, teve um depoimento que a pessoa disse assim, a Simone é uma mãe pra gente. E ficou aquilo, mãe? É, você é uma mãe pra gente. Aí nasceu, efetivamente, a mentoria Advocacia Exponencial. Mãe. Hoje eu falo que é o método advogado exponencial. Estamos aí na terceira turma, desbloqueando advogados, mulheres, homens maravilhosos, de um potencial extraordinário, e que todo dia, 5h30 da manhã, 5, 5h30, 6, eu vou lá e bato na porta de cada um deles através do grupo do WhatsApp, mandando o insight, o devocional do dia, a reprogramação mental do dia, Nossa. lembrando a eles o quão extraordinário eles são. O Simone, que trabalho incrível. que Deus falou? Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. E minha promessa na mentoria é essa. Eu não largo a tua mão. Mas o advogado precisa fazer a parte dele. O Senhor não fala que a promessa dele é cumprida se houver a obediência? Se não houver a obediência, não existe promessa? Sim. É isso. Simone, olha, que história incrível. Eu quero dividir Nossa, eu em falo blocos. demais, né? Não, Desculpa mas aí. eu acho que hoje foi o dia, como eu te falei, aprove, né? Esse momento não foi acaso. A gente tá tanto tempo para marcar e acaba que dá muito conflito as tuas agendas, né? Como mentora, como advogada, como mãe, enfim, é corrida. Mas eu acho que esse foi o dia desse testemunho. Eu acho que vidas precisavam ouvir esse testemunho, essa história, essa trajetória, que estão enfrentando lutas, barreiras, incertezas. Então foi um testemunho, assim, Tudo uma passa. história incrível. Mostrar que a nossa vida tem estações, tempo de semear, tempo de regar, mas também chega o tempo da colheita. Eu quero dividir em blocos quando estiver em Alphaville, porque essa questão do advogado exponencial eu vejo muito ponto positivo, não só para o segmento da advocacia, mas para outros segmentos que vão aprender, inclusive, Simone, aqui ao vivo, aqui eu te falo que eu acho que de repente não só o advogado exponencial, mas o ser humano exponencial, eu acho que Deus vai te usar para mentorar muitas pessoas nessa questão de evolução especial, pelo teu testemunho de vida, história de superação, pela tua polivalência, né? Tem algo que tu nem falou aqui ao vivo, que é também essa questão tua de fé, de convicção, de propósito que Deus está te chamando nesses últimos dias. Então, eu vou fazer esse bloco. Deus me tirou de muitas mesas, tá? Ele disse, não é para você ficar aí. Uau. Não importa o que vão falar de você. É para sair. E eu tenho pagado um preço por isso. Eu dentro da cela, eu quero ir criando, e continuo disposta a pagar o preço. Eu quero ir criando essas mentorias e treinamentos, e workshops e masterclass, né? E eu acho que Deus preparou esse momento para ser muito útil, né, na vida, eu acho que não só dos advogados, mas mulheres, né, ou pessoas que estão de repente passando o mesmo processo. Quantas mães nesse país precisam ouvir essa experiência de vida e de superação da Simone? Então, que o Espírito sopre essa mensagem, né, do teu testemunho de vida. Eu quero dividir em outros blocos. Eu não vou fazer um episódio tão grande, porque eu sei que hoje as pessoas estão com essa dopamina, às vezes assistem episódios de uma hora e pouca, mas eu quero que tu volte, né, para nós falarmos de mais etapas. Eu tenho tanta... Hoje eu fiz aqui, pelo menos dentro da tua história... Eu não deixei você... Do que tu tem, não... Aqui, ó, questão do mindset pessoal, visão de futuro, mas eu quero fazer, né, outros episódios contigo, então venha mais vezes aqui no Central, a casa é tua. Inclusive eu estou convidando a Simone para fazer parte aqui do ecossistema, eu quero só ter 10 sócios aqui, e a Simone é uma dessas pessoas que eu tenho apresentado mais ou menos o projeto, eu quero ela aqui comigo, para nós estarmos gravando mais episódios como esse, comentando, né, a nível de Brasil o que está acontecendo, a visão também de futuro para nossa nação do que queremos construir. Mas eu quero terminar esse episódio, é o 23º episódio, foi incrível ouvir o teu testemunho. Virão outros episódios com a Simone Batista, então, é Batista que se pronuncia mesmo? O meu nome, Felipe, é Simone Batista da Silva. Simone Batista da Silva. Mas o meu nome
social é Simone Baptista. Eu vi que tem um baptista. Eu queria só concluir uma coisa. Isso que eu vou deixar essa mensagem para te deixar a tua mensagem final, né, para a pessoa, né, que vai, de repente, tá vivendo esse momento de transição. Acho que um momento muito marcante desse episódio foi tua história de vida. É muito impactante. Alimenta muito, inclusive a minha fé, que estou nesses primeiros passos em São Paulo. Então eu queria que tu tivesse total liberdade de deixar essa mensagem final para cada telespectador que está se conectando através do teu testemunho de vida nesse episódio, nesse momento. O que eu falaria assim, Deus ele multiplica. E ele multiplica tudo que a gente tem no coração. De verdade. Deus, ele multiplica tudo que a gente tem no coração. Não importa o que a boca fala, não importa o que o outro acha de você. Nossa. É o que você tem no teu coração, é o que você está disposto a fazer, colocando ele em primeiro lugar. Quanto mais a gente desenvolve a nossa intimidade com Deus, mais ele vai estar presente em tudo que a gente fizer. E tudo começa no coração, na nossa mente. A gente cria o pensamento. O coração responde com aquele ardor no peito. E o Pai Celestial torna realidade. Então, eu falaria assim, que Deus, ele não solta a sua mão. Ele é a força na fraqueza, ele é a sua coragem no medo, e ele é a sua resposta na dúvida. Uau. A gente precisa aprender a confiar em Deus, assim como ele confia na gente. Ele nos trouxe a esse mundo para continuarmos com o propósito dele aqui na Terra. E isso é a maior prova de confiança em nós. Então, se tem algo a falar para as pessoas que decidirem nos ouvir, confie no que você tem no seu coração. Porque é daí que você vai tirar toda a colheita do que você semear. E aí eu pedi para deixar essa ampulheta aqui, porque isso aqui, ó, não é o meu tempo e nem o teu. É o tempo de Deus na nossa vida. Tem que ser tudo por Ele. Tudo para Ele e tudo com Ele. É pro, para e com. Ele no início, no meio e no fim. Esse é o segredo da Simone Baptista ter saído do zero a faturamentos expansivos na enfermagem, na advocacia e mentorando, direcionando outros advogados. É Deus, não tem outra explicação. Gente, 23º episódio, não vai ficar só por esse. Doutora Simone é minha aliada e uma amiga querida que Papai do Céu colocou aqui no meu lado de São Paulo desde que cheguei. E a gente já chorou junto, perdi meu paizinho. Graças à doutora Margarete, vamos reconhecer ela aqui. Uma amiga querida, nossa especial amiga também. Especial. Quando eu vim para cá, eu disse, papai, cuida de mim, eu tô aqui me sentindo tão solitário, tão sozinho. E aí foi vindo amigos, pessoas especiais, e ela vai estar em mais episódios aqui com a gente, então não deixe de ir acompanhando. Compartilha, divulga, fala, olha o testemunho da doutora Simone, isso vai impactar a tua vida. Então tem gente que estão passando momentos que uma mensagem como essa, um episódio como esse, às vezes transforma o destino da pessoa. Então, o central não é algo do Felipe, não é só da Simone, ele é nosso, é um patrimônio nosso, um lugar onde nós nos reunimos para conversar, para edificar, para trazer presença, para trazer propósito de vida. E por isso que o nome é Central de Grandeza, as grandezas que Papai do Céu tem para o nosso coração. Vou ficando por aqui, não deixe de compartilhar, não deixe de te inscrever, de acompanhar os próximos episódios. Aqui na descrição tá o Instagram da doutora Simone, os contatos para você entender mais sobre a mentoria dela, sobre o projeto, sobre as palestras, sobre os treinamentos. Nós estamos com uns projetos grandiosos juntos aqui em questão do reino também, com a nossa célula. Estou tentando trazer a Simone para a Alphaville. Ela disse que, tô orando por isso. Então vem, mulher, vem que a seara é grande, precisa de ceifeiros. O reino precisa de nós, Simone. E Papai do Céu está nos unindo com um propósito maior,
coisas grandes vão acontecer. Mas eu vou deixar essas surpresas para vocês ir acompanhando. Não esqueçam, na quarta-feira, lá no meu canal pessoal, Felipe Estevão, vai ser a transmissão ao vivo da nossa célula. E a Simone qualquer dia vai vir aqui trazer esse testemunho lindo também lá dentro da célula e orar com a gente. Então vai ser muito especial. Um beijo no coração. 13º episódio, Simone. Te agradecer pelo ser humano que tu é. Por deixar Deus fluir na tua vida, porque vidas são edificadas. E esse episódio, um dia eu e tu, vamos descansar no Senhor. Mas esse episódio vai ficar de eterno aqui, né? E na hora certa o Espírito Santo vai levar para a pessoa que precisa. E é o que então, a gente deixa, é o legado que a gente deixa, né? o testemunho Nada mais a gente vai levar. e as experiências. E hoje Deus te usou para tocar não só o meu coração, mas como vidas aqui. Obrigado pela tua existência, minha amiga. Foi maravilhoso e tu é especial e mora no nosso coração. Obrigado por deixar o Espírito fluir e ser esse ser humano tão incrível que tu é. Traz luz para essa humanidade que às vezes, né, a gente vê tantas trevas, mas ainda tem remanescentes que são luz e tu é uma dessas pessoas. Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe e até o nosso próximo episódio.